Ora, então, julgo que já estamos online. Deixa eu ver se já está aqui a entregar. Está sim, senhora, já que está no Facebook também. Ora, muito boa noite a todos que nos estão a acompanhar. Sei que, entretanto, estão a entrar. Hoje temos o Miguel Oliveira, coordenador de Decisões e Soluções, connosco, para falar de um assunto que tem sido um tema dos últimos meses. Esta questão do pari e de ficarmos ou não com o nome registado no Banco de Portugal apenas pela negociação do spread no nosso próprio banco. Antes de mais, queria agradecer ao Miguel por estar presente, já não é a primeira vez. Miguel, obrigado por te disponibilizares, antes de mais. Muito obrigado eu, boa noite a todos. É com muito gosto que cá estou e procurarei dar aqui o meu contributo. Muito Exatamente. Agora és uma vedeta, já foste ao contas poupança e tal, às vezes depois a malta fica vedeta e não quer vir aqui estas coisas. O cachê é bom, portanto não há como dizer. Exato. Eu pago em limonada, é feita na Bíblia, portanto. Pronto, Malta, vamos dizendo aí se o som está bom, enquanto a malta está a começar a entrar. Mas nós vamos avançar já para o tema, ou seja, percebemos, este de facto foi um dos temas em que recebemos mais perguntas. Eu tentei aqui de alguma forma chegar a tentar responder o máximo de questões, e provavelmente vamos ter também aqui durante o direto, embora aqui o objetivo é fazermos uma coisa condensada em que o assunto fique esclarecido, apesar do Miguel já o ter feito, como eu vos disse há pouco, no Contas Poupança, e há várias formas, há vários sítios, se nós procurarmos, está lá. Agora, depois, o problema é que vão-nos criando algumas confusões, tanto o próprio Banco de Portugal, como os bancos, que muitas vezes também criam alguma confusão com os clientes. Mas vamos avançar. Aqui tem a malta a dizer-me que o som está bom, portanto, vamos para a primeira pergunta, Miguel. A primeira pergunta, pronto, é começar já a bater no ceguinho. Ficamos ou não com o nome do Banco de Portugal apenas por renegociar o spread, e quando digo ficar com o nome do Banco de Portugal é no sentido de ficar renegociação regular, que tu vais-nos também já explicar, se calhar é mais fácil, apenas por negociar o spread com o nosso banco. Bem, para que não fique qualquer dúvida sobre este tema, aquilo que eu digo categoricamente é que sim. Portanto, qualquer alteração contratual que exista ao contrato inicial é objeto de ficar com a classificação ou com a marcação de renegociação regular, desde que o cliente esteja em situação de cumprimento. Se o cliente estiver em situação de incumprimento, portanto, registrar qualquer atraso no pagamento das prestações de crédito, aí ficará marcado com a renegociação por incumprimento. Não há dúvidas sobre isto. A renegociação regular pode ser por diversas razões. Pode ser por um alargamento do prazo, pode ser por a introdução de um período de carência, um valor residual, que é diferir um determinado valor para um determinado momento, normalmente para o final do contrato, ou mesmo, neste caso, por uma redução da taxa de juros durante um determinado período temporal. Portanto, todas estas situações estão previstas no Decreto-Lei que em 2012 veio introduzir o PARI e o PERSI, portanto o PARI, o Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, e o PERSI já para a regularização extrajudicial das situações de incumprimento. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que, por desconhecimento, as pessoas não fazem as perguntas aos bancos que deveriam ser feitas. Por vezes os bancos também... Pois é isso que eu ia te perguntar. O problema está só nas perguntas ou está também do outro lado? Eu vou dizer, se calhar omitem, outras vezes dizem mesmo que não fica, mas isto... qualquer norma, qualquer regra que venha da parte do Banco de Portugal é para ser cumprido por qualquer banco, independentemente de ser
de origem nacional ou ser um banco estrangeiro que está cá implantado. Portanto, todos têm que cumprir a partir do momento em que estão sob a supervisão do Banco de Portugal. E quem quiser ir consultar, basta consultar o número 14, entra no Banco de Portugal, no site do Banco de Portugal, e vai lá às situações de crédito renegociado e vai ver no número 14 aquilo que lá está escrito. E o que está escrito é isto e, portanto, não há forma de não o fazer. Isto é penalizante para os bancos, não é só para os clientes, portanto, para os clientes depois penso que iremos falar lá à frente, e os bancos também não gostam disto porque isto vai prejudicar os seus próprios rácios de solvabilidade, porque um registro desta operação, em qualquer operação, que não seja uma operação totalmente nova, portanto, vai ter reflexos para o próprio banco, portanto, e os bancos também, costuma-se dizer, fogem disto como o diabo da cruz, portanto, penso que será isto que nós poderemos dizer numa primeira análise. Sim, de facto é um pouco isso, porque das questões que aqui foram sendo colocadas, e eu nos últimos dias pedi também a quem nos acompanhava para nos dizer quem tinha feito a renegociação de spread há pouco tempo, se estava a aparecer ou não no Banco de Portugal renegociação regular. E o certo é que tivemos em praticamente todos os bancos situações de pessoas, e uma das coisas que surgia lá era que diziam exatamente que o gestor tinha-lhes garantido que não aparecia. Portanto, essa questão, e não são 2, nem 3, nem 4 situações, até tenho uma situação que, pelos vistos, a pessoa terá avançado com queixa no Banco de Portugal, embora o banco está a cumprir a lei, como já aqui, não é? Porque isso tem que ser claro, o banco está a cumprir a lei ao fazê-lo, certo? Zé, se me permites, eu até posso ler rapidissimamente aquilo que recebi do meu banco, porque eu pedi a revisão das minhas condições de crédito, no meu crédito à habitação, e depois de me elencar aqui as várias possibilidades, o banco diz-me assim, isto por e-mail: o banco entende ainda dever informar que, de acordo com as normas prudenciais vigentes que regem a respectiva atividade, a reestruturação de facilidades de crédito por dificuldades financeiras dos devedores, mesmo que aqueles não estejam em incumprimento, é suscetível de afetar os respectivos perfis de risco, o que pode ter impacto na análise e decisão de outras operações de crédito envolvendo os mesmos intervenientes. A reestruturação, sem que exista uma situação de incumprimento por parte do devedor, designadamente efetuada no âmbito do PARI, que é aquilo que nós estamos a falar, é identificada como uma renegociação regular na Central das Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal. Portanto, isto acho que não deixa qualquer margem para dúvidas e portanto, é exatamente aquilo que os bancos têm que fazer. Porque não há forma de não fazer, porque se um banco faz e outro não faz, qualquer dia o que vamos ter, e que já aconteceu noutras situações, é os bancos a fazerem queixinhas uns dos outros. Porquê? Porque ficam em situação de concorrência, em situação de desvantagem, porque se um faz, o outro não faz, portanto, e todos fazem ao fim e ao cabo essas renegociações, o que vai acontecer é que os rácios de um determinado banco vai ficar afetado, vai ser deteriorado, enquanto o outro fica tudo na mesma. Portanto, isso não pode acontecer. Eu não acredito que os bancos, mesmo que possam dizer que não façam, no dia em que o Banco de Portugal, portanto, há aqui também uma questão que tem que ser clarificada. E já aqui falaste nisso, eu volto um bocadinho com a bobina atrás, que é para dizer o seguinte: na sequência quando nós fizemos aquele programa no Contexto Poupança, houve aqui uma série de poeira que foi levantada, e depois o Banco de Portugal veio com umas respostas, até veio a falar num novo regime do PARI, que até hoje penso que ainda ninguém sabe o que é. Foi feito um podcast no site do Banco de Portugal, que os clientes não ficavam marcados, ficavam com renegociação regular, mas não ficavam marcados. Quer dizer, então não sei o que é ficar marcado, porque nós tivemos o exemplo há 3 anos atrás, quando foi da Covid, em que houve as moratórias, e nas moratórias, de facto, ninguém ficou marcado. Portanto, isso é que é não ficar marcado. Exatamente. Isso é que é não ter qualquer tipo de renegociação. E as pessoas, muitas delas, tiveram 1 ano e meio, com moratórias de crédito, ou só de capital, ou de capital e de juros, e, portanto, não houve nada. Isso é que é não ficar marcado.
Depois, há cerca de 3, 4 semanas, o senhor governador do Banco de Portugal esteve no Parlamento, porque assim foi obrigado, foi chamado, e perante a Assembleia da República clarificou que efetivamente os clientes ficam com a marcação de renegociação regular e que isso pode afetar a sua vida financeira futura em termos de poder ser-lhes concedido crédito. Portanto, acho que a partir daí, se alguma dúvida existia, para mim, ela terminou. Sim, exatamente isso. E o que eu estava a dizer era um pouco isso. Os bancos é lei. Agora, o que acontece é que depois, quando os clientes chegam aos balcões, às vezes é transmitida outra informação, até no sentido de levar o cliente a fazer uma escolha diferente.